Eu sou Francisco de Arruda. Eu nasci no estado de São Paulo, em Presidente Epitácio, mas só nasci lá. Eu me criei em Mato Grosso. Que dia o senhor nasceu? 8 de dezembro de 1940. E como era o nome dos seus pais? Círio Teixeira de Arruda. E a mãe? Nadil Gorgonha de Arruda. Se quiser falar dos irmãos, fique à vontade. Nós somos uns quantos deles, né? Tem Servino Teixeira, tem Leonel Teixeira Nunes, tem Iris Teixeira Nunes, tem Nirce Teixeira Nunes. Esses são os irmãos. Olha, eu fui agrimensor, eu não cheguei a formar a agrimensura, mas ganhei condições de trabalhar com a agrimensura, e daí eu, morando em Cuiabá, achei serviço para vir para Rondônia. Isso foi em 1970. Então a gente veio com a família Melhorança para medir a área deles, próximo de Pimenta Bueno, onde é hoje Espigão do Oeste. Então, em 1970 não tinha o Espigão. Espigão foi demarcado em abril de 1970. Então, o primeiro passo para Espigão ser a vila, eu fui o agrimensor da equipe que a gente mediu a área lá para formar a vila, né? Então a gente até participou do nome dessa vila, porque anteriormente foi feita uma pequena derrubada lá onde é Espigão hoje, e essa derrubada era um local alto. Nessa época chovia muito aqui, então lá ficou conhecido como Parada do Espigão. Parada do Espigão. Quando os Melhoranças decidiram formar uma vila ali, até um pessoal de Andradina veio para Espigão, para Rondônia, pararam em Espigão do Oeste, e o padre, a hora que eu lembrar eu falo o nome desse padre, eles vieram para Rondônia porque o padre compôs uma equipe no qual tinha um cunhado dele que fazia parte dessa caravana, né? Então eles chegaram em Espigão do Oeste, até através dele plantaram o cruzeiro lá no Espigão do Oeste, e não puderam celebrar a missa porque o padre não trouxe vinho, e segundo a norma católica só pode ter missa se tiver o vinho, né? Como o padre não trouxe vinho, que ele, segundo o que lá era para eles, era tudo mata, deserto, né? Ele disse, não precisa levar vinho. Então nós plantamos o cruzeiro a pedido desse padre, e daí ele fez alguma leitura, um sermão lá, mas não celebrou a missa. Então, a missa foi celebrada pelo padre Adolfo Hoff. Esse já foi 7 de setembro de 1970. Então, o padre Rodolfo de Pimenta Bueno, esse celebrou a primeira missa de Espigão do Oeste, lá em volta desse cruzeiro, né? Então, como na criação,
foram discutir o nome da cidade. Então tinha esse padre de Andradina, queria que chamasse Romiporã, dizendo ele que era um conceito na palavra indígena Romiporã, bonito, né? E Porã também já vinha Romiporã, seria alguma coisa sobre Rondão, Marechal Rondão, que foi um desbravadores aqui na região do Brasil, que ele foi o que implantou a linha telégrafo aqui na região norte, né? Então o Romeu Melhorança queria que chamasse Romelândia. Então entramos em votação. Eu mesmo votei para Romiporã. O Romeu votou como Romelândia e o padre o padre não estava mais. Então o Nilo Melhorança quis Espigão do Oeste. Ele, analisando a posição geográfica, Espigão do Oeste fica a oeste do estado. Então, como já tinha esse nome lá de Parada do Espigão, ele utilizou o Espigão, como a posição geográfica é o oeste do estado, então Espigão do Oeste foi o que ganhou na votação lá. Então a gente participou de quase que todo o segmento da cidade de Espigão do Oeste. Eu, por exemplo, participei como membro da primeira nomeação de conselheiro do município. Esse tempo nós éramos distrito de Porto Velho, né? Então o prefeito de Porto Velho veio aqui, foi em Espigão do Oeste e fez a posse desses conselheiros lá. Eu fazia parte desse conselho. Então a gente viveu o período de Espigão do Oeste quase que unânime. Por exemplo, a primeira escola nossa de Espigão do Oeste, foi através de mim a criação, apesar de que o primeiro passo foi auxiliado por um policial que trabalhava em Pimenta Bueno. A esposa dele era professora em Pimenta Bueno. Então, através desse policial, a gente conversando, ele sugeriu que eu falasse com a esposa dele, que era professora, para fazer uma apresentação minha lá na divisão de ensino, que não era nem secretaria ainda do território, era divisão de ensino. Então ela me deu uma carta, eu fui lá. Até esse tempo a diretora da divisão era a professora Marisa Castiel. No começo ela estava bastante assim, redutiva para ceder esse anseio que a gente estava pleiteando, onde ela disse, olha, só podemos criar escola onde nós podemos visitar, excursionar esse local, né? Eu falei, olha, professora, lá não tem como a senhora ir, porque tem duas situações só para poder chegar lá. A cavalo, se a senhora arrumar um animal para ir a cavalo ou a pé. E digo, esses dois transportes, provavelmente a senhora não vai utilizá-la, porque é difícil, né? Então, e que dá 32 quilômetros de Pimenta Bueno até lá no Espigão, né? Ela falou, primeiro
como é que eu vou nomear alguém lá? Eu digo, não, professora, lá tem candidato, aqui já mora lá. Então ela falou, mas e daí? Vão estudar aonde e como? Digo, não, professora, isso aí nós construímos lá o prédio para tal. Então nós não tínhamos serraria, não tinha nada para tal. Então a madeira nós tiramos tinha um sistema que o pessoal lascava a madeira com facão, um tipo de facão, tirava as tábuas para fazer cobertura e tirava, chamavam de talbom. Então o pessoal lá, os interessados, porque já tínhamos 25 alunos, né? Os pais do aluno racharam essa madeira lá, fizemos lá e cercamos lá. A professora Castiel me deu uma incumbência para mim fazer um questionamento junto lá às candidatas para ser professora. Então, como a gente não tem vivência no lado de professor, eu chamei um dos melhorança, o José Melhorança, para me ajudar lá a fazer essa inspeção junto às candidatas. Então, candidataram lá, nós aprovamos 2, né? Em 71 que foi construída a primeira escola. Essa primeira escola. Lembra o nome da escola, não? Era Dr. Rafael Vaz e Silva. Eu não conheço nenhuma história do Dr. Rafael. Esse a gente pegou em Porto Velho, né? A professora Marisa Castiel, quem sugeriu esse nome. Como a gente não tinha referência nenhuma para tal, acatamos lá. A gente pediu a ela lá, a professora, que ela fornecesse para nós materiais didáticos e salário do professor. Então, e merenda. Como eu estava lá, eu trouxe para até Pimenta Bueno no ônibus a merenda e os material didáticos, e de Pimenta eu levei para Espigão do Oeste em animais, que eu tinha 2 animais lá em Espigão do Oeste e fizemos esse transporte para Espigão do Oeste. Então, foi construído a escola, já funcionou em 71. Quando foi em 72, chegou uma serrariazinha lá, serrou a madeira e daí foi construído outra escola. A outra escola. Mas foi no mesmo lugar ou foi em outro lugar? Não, foi em outro lugar. Em outro lugar. O 7 de setembro, onde ainda tem até hoje. Foi essa a segunda escola? Foi a segunda escola. Daí, quando construiu em 72, foi inaugurada a Noádia, quem foi contratada. Foi contratada para assumir a escola, né? Então, a Noádia foi a primeira diretora desse colégio. 7 de setembro. 7 de setembro. Posteriormente assumiu que até falecida a Lúcia Tereza, ex-deputada Lúcia Tereza, que assumiu. Com o passar do tempo, passou um certo período, mudaram o local da escola 7 de setembro. Mudaram para onde hoje é a praça lá do Espigão do Oeste. Mas continuou com o mesmo nome? Com o mesmo nome. Até hoje é o mesmo nome? O mesmo nome, mas só que daí voltou da praça, voltou para onde era o primeiro prédio. Voltou para lá, reconstruíram já de alvenaria e hoje é 7 de setembro também. E a primeira, Rafael Vaz e Silva? Essa foi deslocada de lá para uma escola rural aqui perto numa linha aqui por nome 24. Desiste então?
Não existe mais. Foi criado essa escola, foi transferido ela, e daí ela, o porquê eu não sei, ela perdeu a eficácia, então hoje Não existe. não existe essa doutor Rafael Vaz Silva. Aí não tem mais a escolinha. Não tem mais. Acabou. Creio eu que acabou porque a gente nunca mais ouvimos falar nela. Agora tem bastante escola em Espigão do Oeste. Uma das cidades bem abastecidas do ensino. A gente tem até orgulho de ter participado junto das administrações com as criações lá, né? Eu só não participei da política, né? A política eu não participei, em nenhuma das vezes eu participei. Até já eu fui algumas das vezes cogitado, mas nunca eu assumi nada na administração, a não ser esse período de conselheiro, né? E as brigas de terra lá em Espigão acabaram? Acabou. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E o seu trabalho de fazer as topografias, não é? O senhor era, qual que era o seu trabalho na época? Era topógrafo. Topógrafo, né? Só e aí, você, depois de lá do Espigão, veio fazer em outros lugares? Não, eu fiquei no Espigão do Oeste, só que mudei de atividade. Quando eu parei de trabalhar na topografia, que a topografia é um serviço bastante cansativo, né? Eu consegui economizar uns trocos, montei uma serraria lá, trabalhei um período nessa serraria, daí ela era de sociedade com Hermes, que era até esposo da Noádia. Nós tocamos a serraria um período, daí quando nós vendemos a serraria, eu fui mexer só com a fazenda, que ainda tenho ela até hoje. Então não trabalhei mais na topografia. Isso já faz bastante tempo. E aí tem a fazenda, tira a carne, tira o leite, o queijo? Queijo não, por causa do laticínio. O laticínio compra o leite, né? Então o leite produzido lá na fazenda, ela é resfriada e o laticínio aqui, o Joia, pega o leite lá para fazer o queijo, fazer os derivados, né? Seus filhos moram todos aqui, não? Todos. Eu só tenho um casal. Filho e a filha, todos moram aqui. Até a filha está aqui conosco. Ela é formada em odontologia, né? Mas ela mora aqui com a gente. O filho só ajuda na fazenda. Tomar conta lá. Ele não é bem tomar conta, lá tem um funcionário, mas ele dá assistência, né? O que o senhor vê assim, da diferença de como era para o que está hoje? Olha, uma mudança muito grande. Muito grande, inclusive quando a minha filha foi estudar odontologia fora, eu tive em Cuiabá, o meu tio me falou, olha Francisco, por que você não vem para cá para dar uma educação melhor para os filhos, ter mais conforto? Eu falei, não tio, lá em Rondônia só basta ter dinheiro, que o restante tudo tem. Tudo se encontra, porque Rondônia, na época, quando a gente veio para cá, tudo era difícil. Então a gente, para ir num comércio bom, aqui na região não tinha. Tinha que ir a Porto Velho, logo que quando a gente chegou, né? Até Porto Velho era difícil. Ji-Paraná era em uma cidadezinha bem acanhada, não tinha quase que nada também. Então, para a gente fazer essa comparação de 1970 até agora, foi uma transformação enorme. Inclusive, como eu falei para meu tio, ele me falou isso sobre a educação dos filhos. Eu falei, não tio, a minha filha já vai formar odontologia
porque a gente ganhou-se condições de pagar a faculdade dela lá fora. Ela estudou em Maringá, no Paraná. Então, para mim fazer essas coisas não precisa de mudar de lá, basta a gente manter essa posição, que daí as coisas funcionam. E outra coisa, em Rondônia hoje, se a pessoa tiver o dinheiro, consegue tudo. Como de fato, hoje a gente na parte alimentar, aqui em Cacoal, por exemplo, tem tudo. Se a pessoa quiser comer até fruto do mar, tem. Se quiser, enfim, creio eu que não falta nada para a gente aqui viver e viver bem. Sem dúvida. Então, Rondônia, na minha avaliação, nesses 48 anos que eu vivo em Rondônia, Rondônia teve uma transformação, a parte de comunicação. Então, Rondônia foi superada bem rápido, né? Por exemplo, eu fui criado em Mato Grosso. Mato Grosso, na minha época de infância, era tão difícil o ensino, no qual aqui tão fácil. Eu morava no Espigão do Oeste, menos de um quarteirão longe do 7 de setembro. Então meus filhos estudaram o começo dos estudos, tudo lá no 7 de setembro, com a maior facilidade, a maior tranquilidade, porque nesse ponto o ensino aqui em Rondônia foi e é bastante favorável para quem quer estudar. O meu filho não formou curso superior porque não quis, não foi falta de exigir dele, falar que o ensino é tudo. Mas ele não quis, que se não quer, fica difícil, né? Para quem quer, sempre tem como se aperfeiçoar.